hoje nós teremos um shiur sobre Yeshayahu Nun Gimel, Isaías 53. Eu anteriormente já fiz dois outros shiurim, dois outros estudos sobre o tema de o servo sofredor descrito em Isaías 53. E hoje, nesta aula, nós iremos fazer um complemento sobre este tema que nós já abordamos em dois outros momentos. Então é importante que você tenha visto os dois vídeos anteriores sobre o tema. E se você não assistiu, eu colocarei no YouTube o link destes dois vídeos, pois a aula de hoje será, na verdade, um complemento. Seria um terceiro estudo adicional sobre Yeshayahu Nun Gimel, Isaías 53. E nas duas últimas aulas, nós estudamos quem seria o servo sofredor em Isaías 53. Seria o povo de Israel ou seria o Mashiach? E nós apresentamos várias fontes, tanto do Tanar, Talmud, Midrash, Zohar e diversas obras da literatura rabínica, apontando claramente que o entendimento original judaico era no sentido de que Isaías 53 era uma profecia sobre o Mashiach. Não obstante, posteriormente, os rabinos mudaram a interpretação e começaram a falar que a profecia não seria sobre o Mashiach, e seria sim sobre o povo de Israel. Primeira coisa que nós já estudamos, mas é importante relembrar, é o seguinte: a profecia sobre o servo sofredor, ela não começa em Isaías 53. Na verdade, ela começa em Isaías 52, verso 13. Então, começa em Isaías 52, verso 13, verso 14, e depois adentra pelo capítulo 53. E ali é descrito um servo, o servo do Eterno. E a questão é, quem seria este servo? Servo que é descrito em Isaías 52, 13 e também no capítulo 53, 11. Os rabinos dizem que este servo seria o povo de Israel, e eles alegam isto com base em Isaías 44, versos 1 e verso 2, pois estes versos dizem que o servo é o povo de Israel. Então eles dizem, Isaías 44, 1 e 2, afirma que o servo é o povo de Israel. O capítulo 53 fala sobre este servo. Então, dizem os rabinos, o servo seria o povo de Israel. Não obstante, o que as pessoas não percebem, e aí que está a grande confusão, que é a seguinte: o povo de Israel é o servo do Eterno? Sim. Mas o Mashiach também é o servo do Eterno. Porque o povo de Israel é o servo, mas o Mashiach, ele faz parte do povo de Israel. Então, o Mashiach, ele é uma projeção do próprio povo. Eu já dei este exemplo e uma outra vez eu vou repeti-lo. Quando um atleta brasileiro ganha a medalha de ouro nas Olimpíadas, os jornais dizem, Brasil ganhou a medalha de ouro. Mas, na verdade, quem ganhou a medalha de ouro foi um atleta. Mas a vitória de um atleta é imputada a todo o povo brasileiro. Então, quem ganhou a medalha foi um atleta, mas se diz que o Brasil inteiro ganhou. É a mesma coisa sobre o servo. O servo é o povo de Israel, mas o Mashiach, ele faz parte do povo. Ele é o líder, ele é o representante do povo de Israel. Logo, os sofrimentos do povo de Israel são sofrimentos que recaem sobre o Mashiach. E eu citei ampla literatura rabínica dizendo que
a interpretação judaica original é no sentido de que Isaías 53 se refere ao Mashiach. E eu vou repetir e falar algumas coisas e depois nós iremos analisar algumas obras que eu trouxe aqui. Todas elas são obras judaicas, não são obras cristãs, são obras de rabinos e de eruditos judeus, e nós veremos o que eles falam sobre a interpretação verdadeira de Isaías 53. Mas, primeiramente, eu gostaria de citar o Targum Yonatan. O Targum Yonatan é dotado de grande antiguidade, compulsando a tradição judaica existente até mesmo antes do primeiro século. Os Targumim remontam uma tradição anterior à própria vinda de Yeshua. E depois os Targumim foram compilados. E vários grupos judaicos dizem que o Targum é inspirado pelo próprio Eterno. Para quem não sabe, o Targum é a tradução da Bíblia hebraica para o aramaico, mas que contém alguns acréscimos, algumas explicações adicionais. E o Targum Yonatan, cujas fontes, cuja tradição é bem antiga, vejam só o que o Targum Yonatan diz sobre Isaías, capítulo 52, verso 13 e versos seguintes. O servo sofredor. Targum Yonatan dizendo quem é o servo sofredor. Eis que prosperará o meu servo, o Mashiach. Vejam, isso aqui é Isaías no Targum. Eis que prosperará o meu servo, o Mashiach. Ele será exaltado e engrandecido, e será muito fortalecido. E aí vem o capítulo 53. O justo será grande... Quem acreditou em nosso relato e a quem o poder do braço de Adonai foi revelado? O justo será grande perante ele, como ramos que brotam, como a árvore que envia suas raízes pelos córregos de água. Assim será a geração dos justos, que se multiplicaram na terra, que tem necessidade dele, o Mashiach. Seu rosto não será como de uma pessoa comum, nem o seu temor como o temor de um estúpido. O santo esplendor será o seu esplendor. Todo aquele que ouvir será agraciado por ele. Todavia, ele será desprezado, mas ele cortará a glória dos perversos. Eles serão fracos e miseráveis. Estávamos em desprezo e não estimávamos, tal como um homem com dor e doenças. E é como se eles tivessem movido a face de sua Shekinah sobre nós. Por isso ele orou pelos nossos pecados, e as nossas iniquidades, por causa dele, serão perdoadas. Nós fomos considerados esmagados, feridos por Adonai e afligidos. Ele construirá a casa do santuário, que tem sido profanado por conta dos nossos pecados. Ele foi entregue por conta de suas iniquidades. E por meio de sua doutrina, a paz foi multiplicada sobre nós. E por meio de suas palavras, os nossos pecados serão perdoados. E todos nós fomos levados como ovelha para o matadouro. Todo aquele que trilhou o seu próprio caminho. Aprove Adonai perdoar os pecados de nós por causa dele, do Mashiach. Ele irá orar e ele será respondido. Sim,
Antes ele abrirá a boca, ele será ouvido. Ele se entregará aos poderosos das nações como um cordeiro para o abatedouro, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores. Aí eu vou pular aqui que o texto é grande e depois diz assim: E aprouve o Eterno purificar e refinar o remanescente de seu povo, a fim de limpar as suas almas dos seus pecados, para que eles possam ver o reino do seu Mashiach, para que os seus filhos e suas filhas possam se multiplicar e prolongar os seus dias. E aqueles que guardam a Torá de Hashem irão prosperar por meio do prazer dele. E aí o texto prossegue e diz, eu pulei alguns trechos que é muito grande, diz, ele entregará sua vida à morte. Repito, ele entregará sua vida à morte. E ele fará com que os rebeldes guardem a Torá. E ele orará pelos pecados de muitos. E quanto aos transgressores, cada um será perdoado por conta dele. Então vejam, o Targum está descrevendo um servo sofredor. Este servo sofredor, no Targum, Isaías 52:13, diz: Eis que prosperará o meu servo, o Mashiach. Então diz que o servo é o Mashiach. Se você prestou atenção, todos os sofrimentos aqui descritos são sofrimentos do Mashiach, mas às vezes eu li aqui sofrimentos também que recaem sobre o próprio povo de Israel. Por quê? Porque o Mashiach, ele recebe sobre si todos os sofrimentos que também recaíram sobre Israel. A verdade é, Israel é um povo que sofre? Sim. Israel é um servo sofredor? Sim. Mas o Mashiach, ele personifica, ele chama para si todos os sofrimentos do povo de Israel. Por isso que o povo de Israel é um servo sofredor, mas o Mashiach é o representante deste povo, e é por isso que ele sofre, está escrito aqui, para expiar os pecados do povo de Israel. Ele sofre para levar sobre si as transgressões do povo de Israel. E isto é muito claro no Targum, e eu repito, o Targum condensa uma tradição judaica muito antiga. É verdade que hoje os rabinos e os antimissionários alegam que Isaías 53 não é sobre o Mashiach. Só que isso é um entendimento que veio muito tempo depois, porque o que eu acabei de ler sempre foi a interpretação judaica oficial. Então, os rabinos depois, eles mudaram o entendimento verdadeiro. Eles alteraram a verdade. Tanto alteraram a verdade que um rabino chamado Moshe Ibn Crispim, que ele viveu na Espanha no século XVI, ele ficou revoltado, ele era um rabino, ele ficou revoltado com o fato dos rabinos terem alterado o entendimento de Isaías 53. E olha só o que ele fala sobre esses rabinos que deturparam a verdade. Diz ele, eles, os rabinos, abandonaram o conhecimento dos nossos rabinos, inclinando-se por meio das obstinações dos seus próprios corações. Então, Moshe Ibn Crispim, ele dizia, Isaías 53 é uma profecia sobre o Mashiach, sempre foi assim, porém, muito tempo depois, os rabinos alteraram e começaram a falar que é uma profecia sobre o povo de Israel. Isso causou a revolta do rabino Moshe Ibn Crispim, e ele criticou os seus próprios amigos rabinos, dizendo que eles estão inclinados pelas obstinações dos seus próprios corações. E
Vejam o que disse esse Rabino Moshe Ibn Crispim. Diz ele: eu tenho o prazer de interpretar o texto de Yeshayahu Nun Gimel, Isaías 53, de acordo com os ensinamentos dos nossos rabinos, no sentido de que se refere ao rei Messias. Repito, Isaías 53, no sentido de que se refere ao rei Messias, Melech HaMashiach. Esta profecia foi proferida por Isaías, por ordem divina, com o propósito de dar a conhecer-nos algo sobre a futura natureza sobre a natureza do futuro Mashiach, que ele está para vir e salvar Israel e sua vida desde o dia em que chega com discrição até seu evento como um redentor. De modo que se alguém surgir afirmando ser ele mesmo Mashiach, nós podemos refletir e olhar para ver se podemos observar nele qualquer semelhança com as características descritas aqui em Isaías 53. Se é que existe tal semelhança, então podemos acreditar que ele é o Mashiach, a nossa justiça. Caso contrário, não podemos. Então ele diz aqui o seguinte, ele diz: eu tenho o prazer de defender a interpretação antiga dos nossos rabinos de que Isaías 53 é uma profecia sobre o Mashiach. E se alguém se apresentar dizendo que é o Mashiach, nós temos que analisar se ele cumpriu ou não Isaías 53. E daí eu te pergunto, quem é a única pessoa na história da humanidade que cumpriu integralmente Isaías 53? Quem? Não preciso nem falar que você já sabe a resposta. Prosseguindo, o rabino Moshe ben Nachman, conhecido como Narmânides, ele teve um debate medieval famoso com Pablo Cristiani, que era um judeu que depois passou a crer em Yeshua HaMashiach. É um debate clássico, todo mundo conhece. E Moshe ben Nachman Narmânides, ele disse que Isaías 53 se refere ao povo de Israel e não ao Mashiach. Ele disse isso. Porém, neste debate, ele admitiu com as suas palavras que a Agadá fala que Isaías 53 é uma profecia messiânica. Então, repito, Narmânides, ele defendeu que Isaías 53 não é sobre o Mashiach. Porém, ele confessou que, de acordo com a Agadá, Isaías 53 é uma profecia messiânica. Então, nós temos aí uma prova concreta do entendimento original. Se não bastasse, se nós ainda temos o Talmud Bavili, Talmud babilônico, no Tratado de Sanhedrin 98b. O Tratado de Sanhedrin 98b cita Isaías 53 e fala que é uma profecia sobre o Mashiach. Olha o que está escrito em Sanhedrin 98b. Qual é o nome do Mashiach? Os rabinos dizem, um leproso. Outros rabinos dizem, o doente. Como se costuma dizer, Isaías 53:4 diz aqui, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53:4. Vejam, neste debate do Talmud, o Mashiach é chamado de leproso e ele também é chamado de doente. Não que ele seja um leproso no sentido literal ou um doente literalmente. Isto é uma metáfora. Os rabinos dizem, ele é chamado de leproso, ele é chamado de doente, por quê? Isso é uma metáfora. E eles explicam essa metáfora porque um leproso
é uma pessoa que sofre. Um doente é alguém que está sofrendo. E eles dizem que o significado disso é que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O Talmud cita Isaías 53:4. E na edição de Sontino, na nota de rodapé 31, está escrito que Isaías 53 é uma profecia sobre o Mashiach. Que isto que eu li é sobre o Mashiach. Tanto é que eu comecei lendo assim: qual é o nome do Mashiach? E daí dizem que ele é leproso, dizem que o nome dele é de doente, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então o Talmud dizendo que o texto de Isaías 53 é sobre o Mashiach. Por sua vez, o Midrash Lekartov sobre Bamidbar 24.7 diz assim: e o seu reino será exaltado. Isto significa, nos dias do Mashiach, como se diz, eis que o meu servo prosperará, ele será exaltado e engrandecido e elevado excessivamente. Isso daqui é Isaías 52:13. Então este Midrash fala sobre os dias do Mashiach e cita Isaías 52:13. Mais uma vez, uma prova. Cito agora o Rebbe de Lubavitch, em Torat Hamenachem 272 e 273. Vejam o que o Rebbe de Lubavitch fala. As palavras: eis que o meu servo prosperará, ele será exaltado, elevar-se-á e será enaltecido. Isaías 52:13. Estão se referindo ao servo Mashiach. Gente, o Rebbe de Lubavitch cita Isaías 52:13 e diz que a profecia se refere ao servo Mashiach. Não estou citando qualquer um, estou citando o Rebbe de Lubavitch. Cito ainda Bereshit Rabosei, que é uma coleção de Midrashim. E diz assim, é um texto grande, falando sobre o Mashiach, está dizendo por que o Mashiach? Cita o Mashiach e depois diz, ele, o Mashiach, pediu compaixão por Israel, jejuou e orou por eles, como se diz, mas ele foi ferido por nossas transgressões, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53:5. Então Bereshit Rabosei, falando sobre o Mashiach, diz que o Mashiach foi ferido por causa das nossas transgressões e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53:5. Mais uma vez comprovando que Yeshayahu Nun Gimel, Isaías 53, é uma profecia sobre o Mashiach. Por sua vez, o Zohar capítulo 2.212a diz: no Gan Eden há um salão que é chamado Salão do Aflito. Agora, é para dentro deste salão que o Mashiach, vai e convoca todas as aflições, dores e sofrimentos de Israel para recaírem sobre si. E se ele não tivesse aliviado os filhos de Israel de suas tristezas e tomado o fardo deles sobre si, não haveria ninguém que pudesse suportar o sofrimento de Israel como punição pelo descumprimento da Torá. Porque está escrito, certamente as nossas doenças ele suportou, e as nossas dores ele carregou. Isaías 53, versos 4 e 5. Então, e diz ainda, ou seja, citou Isaías 53 e prossegue. Enquanto os filhos de Israel habitaram na Terra Santa, eles afastaram todas as aflições e sofrimentos do mundo
pelo serviço do santuário e pelo sacrifício. Porém, agora é o Mashiach quem está afastando os sofrimentos, as aflições dos habitantes do mundo. Repito, agora é o Mashiach quem tem poder, não está escrito aqui quem tem poder, mas é o Mashiach quem está afastando o quê? Os sofrimentos e as aflições dos habitantes do mundo. O Zohar cita Isaías 53 e diz que é o Mashiach quem afasta os pecados, as transgressões, os sofrimentos. E cito, nesta primeira fase do nosso shiur, ainda o rabino Moshe Alshir, que foi um rabino de Safed, de Sefat, é a capital da Kabbalah em Israel, eu já estive nessa cidade estudando Kabbalah. Esse grande rabino, ele diz assim, um rabino famosíssimo, ele diz: eu posso afirmar, então, que os nossos rabinos, com uma só voz, aceitam e afirmam a opinião de que o profeta está falando do rei Messias. Aqui o profeta é Isaías 53. Então ele diz que o profeta Isaías 53 está falando do rei Messias. E nós também aderimos a este ponto de vista. Então aqui nós temos mais uma citação de Moshe Alshir, um grande rabino falando sobre Yeshayahu, Isaías Nun Gimel. Mas agora nós vamos continuar o nosso estudo. Eu trouxe aqui algumas outras obras, todas judaicas, acerca do que nós estamos estudando. Além dessas citações, várias dessas citações eu já falei em outros estudos, então agora eu quero mostrar umas outras obras que eu não tinha mostrado. Essas obras que eu citei, todas elas eu já tinha mostrado em momentos anteriores, em outros estudos. Então agora eu vou mostrar outros livros que eu não mostrei para vocês ainda. Repito, todas essas citações eu mostrei as fontes. Vou trazer outras fontes adicionais. Jewish Study Bible, uma Bíblia de estudos, uma Bíblia judaica de estudos. Isso daqui é uma Bíblia não é cristã, é uma Bíblia judaica, é usada em muitas yeshivot no mundo inteiro. Essa obra é aclamadíssima, fecha a câmera aqui. E nessa Bíblia, quando nós chegamos no capítulo de Isaías 53, os comentaristas, eles dizem que Isaías 53 não é sobre o Mashiach. Porém, eles confessam o seguinte, na página 891, eles confessam que o Targum e vários Midrashim identificam o servo como sendo o Mashiach. Então, esta obra, na página 891, diz que Isaías 53 não é sobre o Mashiach. Eles tentam combater, mas eles confessam que tanto Targum quanto diversos Midrashim afiançam que o servo de Isaías 53 é o Mashiach. E daí eles citam argumentos contrários, que seria o povo de Israel, mas qual é o erro destes comentaristas? O erro deles é o seguinte: o Targum e os Midrashim, que dizem que o servo é o Mashiach, são muito mais antigos do que essas obras medievais citadas aqui. Então, não adianta nada os rabinos de hoje citarem rabinos medievais ou citarem rabinos do século XX, século XXI, dizendo que Isaías 53 se refere ao povo de Israel, porque eu não estou preocupado com a interpretação medieval ou a interpretação moderna. Nós temos que voltar à antiga tradição judaica. Nós temos que voltar à interpretação judaica original. Quando Yeshayahu, Isaías, recebeu a profecia do Eterno, o que ela de fato queria dizer?
Isaías 53 é sobre o Mashiach ou sobre o povo de Israel? A interpretação judaica primitiva é que se refere ao Mashiach. Tanto é que isto está dito no Targum, como essa obra confessou. Isso está dito também em diversos Midrashim, como esta obra confessou. Isso está no Talmud, em Sanhedrin 98, que eu acabei de citar, está no Zohar, está em diversas obras rabínicas. Ou seja, repito, hoje os rabinos ficam dizendo que Isaías 53 é sobre o povo de Israel, mas eles adulteraram a interpretação original. Bem, esta obra citou o Targum e diversos Midrashim. Existem vários Midrashim sobre o tema que eu já abordei em estudos anteriores. Mas hoje eu quero citar mais um dessas obras. Midrash Rabbah. Eu estou aqui com o Midrash Rabbah sobre o Sefer Ruth, o livro de Ruth. E Midrash Rabbah é uma obra judaica fundamental, obviamente não é uma obra cristã, é uma obra feita por judeus, por eruditos do povo de Israel. E o Midrash Rabbah, o que ele vai falar? Nesta edição aqui eu estou na página 64, analisando o texto de Ruth, capítulo 2, verso 14. Então, Ruth, capítulo 2, verso 14, o texto é o seguinte: E sendo a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha teu pedaço no vinagre. Esse é o texto de Ruth, capítulo 2, verso 14. E daí o que o Midrash vai fazer? Ele pega esse texto e vai dando várias interpretações possíveis. Os rabinos dizem, olha, esse texto pode significar isso, também pode significar aquilo. E o texto vai dando várias interpretações, e aqui eles chegam, os rabinos, na quinta interpretação. A quinta interpretação é uma interpretação que vai além do nível literal, pshat. É uma interpretação a nível sod, ou seja, o segredo, o mistério que é extraído. E interpretando esse texto que eu acabei de ler de Ruth, interpretando esse texto em um nível superior ao literal, em um nível de um segredo, de um mistério revelado pelo Eterno, vejam só o que o Midrash Rabbah irá dizer. Então, eles vão pegar trechos desse passuk, deste verso de Ruth, e vão explicar o significado oculto. E eles dizem assim: a quinta interpretação refere-se ao Mashiach. Venha aqui significa aproxima-se do estado real. E coma do pão se refere ao pão da realeza. E molhe o seu pedaço no vinagre refere-se aos seus sofrimentos, como está dito, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isaías 53, verso 5. Então, vejam, aqui o Midrash, ele diz que o passuk, o verso, quando diz molhar o seu pedaço, o seu bocado no vinagre, existe uma interpretação secreta, oculta, existe um mistério, um sod, que diz que isso não é apenas molhar o seu pedaço no vinagre, que o vinagre aqui, e vocês lembram do vinagre quando Yeshua foi executado, olhem só, vocês lembram, está dizendo que o vinagre significa, é uma alusão aos sofrimentos de quem? Do Mashiach. Aqui está dizendo que a quinta interpretação se refere ao Mashiach.
página 64, diz que o vinagre se refere aos sofrimentos do Mashiach. E depois diz, porque está escrito, porque está dito, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Isaías 53, verso 5. Então, mais um midrash no sentido de que Isaías 53 é uma profecia sobre o Mashiach. Pois bem, vamos analisar agora outra obra judaica. Cito Gershon Scholem, que é um dos maiores estudiosos da Kabbalah. Ele é um judeu de renome, de fama internacional, que escreveu diversos livros sobre Kabbalah, e esse livro é sobre o Messias místico. Eu estou aqui com o volume 1, mas eu tenho o volume 2 e o volume 3, que é uma obra em 3 volumes. Então, no volume 1, na página 53, ele vai analisar o capítulo de Isaías 53. E é muito interessante que ele vai dizer que a interpretação é sobre o Messias, mas que posteriormente mudaram esta interpretação. Ele diz assim: no mesmo contexto, Raya Merena faz também breve referência ao capítulo 53 de Isaías. No período tanaíta, interpretaram-se ocasionalmente passagens sobre o servo sofredor como referência ao Messias, mas agadistas posteriores, vejam, agadistas posteriores, ou seja, veio depois, assim como comentaristas medievais, preferiram interpretações diferentes. A fim de se contrapor à exegese cristã, que identificara o servo sofredor como o Cristo, ele era interpretado como a figura de Moisés ou de Jael ou do justo de um modo geral. Então vejam, eu vou continuar lendo, mas ele diz que Isaías 53 era uma profecia sobre o Messias, mas os agadistas posteriores e os comentaristas medievais mudaram a interpretação. Por que mudaram? Porque Isaías 53 apontava, diz ele, para Cristo. Eu uso Mashiach, mas aqui está Cristo, Cristo Mashiach. Então, está dizendo que já que Isaías 53 leva a Cristo, ao Mashiach, os rabinos ficaram desesperados, e mudaram a interpretação. Por quê? Porque se eles mantivessem a interpretação verdadeira, a judeusada toda ia reconhecer que Yeshua é o Mashiach. E ele diz, nas disputas judaico-cristãs, o orador judeu sempre negara que estas passagens aludissem ao Messias. Em contraste com esta linha exegética, alguns midrashim tardios, particularmente as impressionantes passagens escatológicas do Pesik Tarabat, mantiveram a tradição tanaíta, dando um sentido messiânico aos capítulos sobre o servo. Esta tradição recebeu um novo ímpeto com Salomão Monro. Monro, escrevendo 30 anos após a expulsão da Espanha, introduziu em seus textos a tradicional tipologia cristã. Então vejam, um judeu pega o conceito cristão, que via em Jó uma figura messiânica. Jó sofre, o Messias sofre. Na homilia sobre Isaías e Jó, o capítulo 53 de Isaías é utilizado sem reservas como referência ao Messias. E ele prossegue, e ele depois ainda cita o que eu tinha lido para vocês, o Rabino Moshe Alshir, que foi um dos mestres de Vital,
dizendo que Moshe Alshir, um grande rabino, um dos maiores rabinos do seu tempo, ele popularizou a interpretação messiânica do capítulo, que é o capítulo de Isaías 53, em Marahaot Hasobeot, que foi muito lido. Então vejam, um judeu, um dos maiores cabalistas de todos os tempos, um grande erudito, ele atesta a interpretação primitiva de Isaías 53, uma obra fundamental. Bem, gostaria ainda de citar um outro livro. Este livro eu já citei em outros estudos. Ele já ganhou um prêmio judaico de melhor livro do ano. Está aqui um selo certificando como o melhor livro judaico de determinado ano, eu não me recordo o ano. Mas é um livro também escrito por um judeu, Howard Schwartz, um livro aclamadíssimo. Isso daqui é uma coleção de diversos midrashim, agadot e material rabínico. E aqui ele possui, na página 489, um título chamado O Messias Sofredor. E ele diz que o Mashiach deve sofrer antes da redenção. Página 489. E o Mashiach, aqui nesse Midrash, pergunta ao Eterno. Então ele diz que o Mashiach deve sofrer, ele cita um Midrash, e nesse Midrash o Mashiach pergunta ao Eterno. O Mashiach diz: Eterno, por quanto tempo eu irei sofrer? E daí, vejam o que o Eterno responde. Meu Mashiach, por longo tempo você deve tomar sobre si a provação. E neste momento, as tuas dores são como a minha dor. Você, como eu, sofre por causa de Israel. Então, vejam, nesse Midrash, o Mashiach pergunta ao Eterno: Eterno, por que eu estou sofrendo? Quanto tempo eu vou sofrer? E o Eterno diz: você está sofrendo tal como eu sofro. Você está sofrendo por causa de Israel. Então, e o título aqui é o Messias Sofredor, em inglês é Suffering Messiah, o Messias Sofredor. Então ele diz que o Messias é o servo sofredor. E interessante que ele é um autor judeu, ele não crê em Yeshua, mas ele admite que o servo sofredor aponta para Yeshua. Vejam, um judeu dizendo que o servo sofredor, ele não crê em Yeshua, mas ele diz: olha, isso daqui aponta para Yeshua. E ele citando o Midrash, gente. Aqui ele cita várias fontes. Ele cita Pesik Tarabat 36, 1 e 2. Ele cita Rashi sobre o Talmud, o Sanhedrin 98b. Ele cita ainda em Midrashei Geulah 307, 308. Tzedkat Hatzadik 153 e cita ainda Likutei Moharan 1.118. Todas estas são fontes judaicas dizendo que o servo sofredor é sim o Mashiach. E foi legal que ele teve a coragem de dizer, mesmo ele não crendo em Yeshua, ele diz que o servo sofredor aponta para Yeshua. Uma outra obra fundamental escrita por um judeu, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse livro é um livro importantíssimo. E na página 104 e seguintes, no capítulo 12, ele possui um capítulo chamado O Messias Sofredor. E ele, Rafael Patai, ele chega e cita diversas fontes judaicas, fontes rabínicas, dizendo que o Messias é um Messias sofredor. Esse é um livro que versa
sobre as fontes judaicas acerca do Mashiach. Ele faz uma grande coletânea de material rabínico, de material judaico sobre o Messias, e o capítulo 12 é chamado O Messias Sofredor. E ele cita muita coisa, eu vou citar apenas alguns tópicos, mas é um capítulo inteiro sobre o tema. Mas ele diz que que o Mashiach, desde o princípio, ele estava em constante e agudo sofrimento. Então, desde o princípio da era, o Messias ele está em constante e agudo sofrimento. E ele diz que quando o Eterno criou o Mashiach perguntou se o Mashiach aceitava ou não sofrer pelos pecados do povo de Israel. E o Mashiach disse: eu aceito com grande alegria, para que nenhuma alma de Israel pereça. Então, só para você entender, isso daqui não é invenção do Rafael Patai, não. Ele pega as fontes judaicas antigas, isso daqui é um Midrash. Então, há um Midrash dizendo que o Mashiach, desde o princípio, ele sofre. E ele diz que no princípio, o Eterno chegou para o Mashiach e disse: Mashiach, você aceita suportar o sofrimento? Você aceita levar sobre si as dores de Israel? E o Mashiach diz: eu aceito com alegria todo esse sofrimento, toda essa dor. Para quê? Para que nenhuma alma de Israel pereça. Então, desde o princípio, o Mashiach já está levando sobre si, ele já assumiu a função de um servo sofredor. Ele cita ainda o Zohar, dizendo que o Mashiach suporta as dores e os sofrimentos de Israel. E ele diz, tudo com fontes judaicas, que o Mashiach é o servo sofredor de Isaías 53, que sofre pelos pecados de Israel. Ainda é dito, com base em fontes judaicas, que o sofrimento do Mashiach é uma projeção e uma personificação dos pecados de Israel. Ou seja, todos os pecados de Israel são suportados, são projetados para o Mashiach, e o Mashiach ele leva sobre si os pecados do povo de Israel. Então, eu não vou ler porque são várias e várias páginas, mas vale a pena você estudar com afinco este livro que prova que o conceito de um servo sofredor, sendo Mashiach, isso faz parte da literatura judaica. Por isso que Rafael Patai, não estou citando qualquer um, estou citando um renomado professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele cita aqui várias fontes sobre o servo sofredor sendo Mashiach. Ele cita o Rabino Nachman, depois ele vai e cita o Sanhedrin 98, que eu já citei. Ele cita aqui o Sefer Zerubbabel, que isso é importante, estudem Sefer Zerubbabel, que fala sobre o Mashiach sofredor, que ele carrega sobre si dores, enfermidades, ele está nos portões de Roma. Ele cita aqui Pesik Tarabat várias e várias vezes. Ele cita aqui o Midrash Konen. Aqui é interessante esse Midrash. Esse Midrash, ele fala que há uma conversa entre Eliyahu Hanavi, entre o profeta Elias e o Mashiach. Lá no Shamaim, Eliyahu Hanavi e o Mashiach conversam. E daí, o profeta Elias, ele diz assim para o Mashiach, que o Mashiach, ele está suportando os sofrimentos por causa dos pecados de Israel. E como está escrito, ele foi ferido
por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Isaías 53:5 está aqui. Então, esse Midrash, que é citado aqui na página 115, mostra um diálogo entre Eliyahu Hanavi, entre o profeta Elias e o Messias, e Eliyahu diz que o Mashiach, ele suporta as dores e os sofrimentos por conta dos pecados do povo de Israel, e depois Elias cita Isaías 53:5, dizendo que isso recai sobre o Mashiach. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Isaías 53, verso 5. Mais uma fonte judaica. Aqui ele cita depois também o Sefer Or Yesharim. Então, vale a pena você estudar essa obra fundamental de um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Cito agora outro professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse livro daqui, ele é importantíssimo. Moshe Idel, um grande cabalista. Esse livro daqui é o melhor livro sobre mediadores teofóricos. Se você quer estudar mediadores teofóricos, esse é o melhor livro. E nesse livro, na página 150, ele diz que o Salmo número 2, que fala sobre o Filho do Eterno, o Salmo número 2 é um salmo messiânico. Vejam, é um judeu cabalista que não crê em Yeshua, mas ele admite que o Salmo número 2 é um salmo messiânico, e se você ler a Brit Hadashah, você vai verificar que Yeshua cumpriu tudo que está no Salmo número 2, e ele diz que o Salmo número 2 é um salmo messiânico, e ele diz que fala sobre o servo sofredor. Então, o servo sofredor, segundo esse prestigiado professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, o servo sofredor não está apenas em Isaías 53, está também no Salmo número 2, que é um salmo messiânico. E ele diz, ele cita que até isso faz parte da interpretação cristã. Então é interessante que ele não é cristão, mas ele admite a judaicidade do entendimento pelo qual o Filho de Yah, Ben Yah, o Filho do Eterno, está descrito no Salmo número 2. É um salmo messiânico, sim, e fala sobre um servo sofredor. Obra fundamental. E, por fim, eu cito aqui este livro do Rabino Chaim Kramer, que é um livro sobre Mashiach, escrito com base nas lições do Rabino Nachman de Breslov. Então, é uma coletânea de vários pensamentos do Rabino Nachman. E aqui o Rabino Nachman, ele faz uma comparação entre o rei Davi e o Mashiach. Vejam, o Mashiach é descendente do rei Davi. Então, ele faz um paralelo entre a vida de David Hameler, do rei Davi, e o Mashiach. Ele diz que o rei Davi sofreu, então o Mashiach também vai sofrer. Ele será um servo sofredor. E ele diz, tal como o rei Davi em seu tempo, o Mashiach deve sofrer embaraços e os abusos que foram empilhados sobre os judeus. E mais ainda, como ele sendo o último líder. Então vejam, Davi foi um líder. O rei Messias será o último líder. Se o rei Davi sofreu, o Mashiach vai sofrer ainda mais. Por quê? Porque ele é o último líder. E ele diz, em adição, ele o Mashiach, sofrerá toda a malevolência e todo o escárnio de nossos perseguidores pelos milênios de nosso exílio, tal como o salmista orou em Salmos 89, versos 51 e 52. Lembre-se, Deus, da desgraça dos teus servos
e dos insultos de muitas nações. Eles te insultaram. Eles insultaram o teu Mashiach. Então aqui está dizendo que o Mashiach será insultado, ele sofrerá embaraços e abusos, ele sofrerá perseguições. Então, nesse livro, está na página 34, ele não cita Isaías 53. Estou sendo sincero, aqui não está citando Isaías 53. Os outros livros que eu citei falavam expressamente sobre Isaías 53. Aqui não fala, porém pinta um quadro de um Mashiach que sofre perseguições, embaraços, escárnio dos seus perseguidores, um Mashiach que é insultado. Então, um Mashiach que é um Mashiach sofredor, página 34. Então, vejam, eu disse e repito, eu vou colocar embaixo 2 estudos que eu já fiz sobre este tema, cada estudo de 1 hora. Então eu já ministrei 2 horas sobre Isaías 53 e hoje nós temos um novo shiur com algumas fontes adicionais, apesar de existirem várias e várias outras. Eu estou fazendo um breve resumo, então não há como negar ou correr da verdade. A verdade é clara. A interpretação judaica original é de que Isaías 53 se refere ao Mashiach. Por isso que isso está no Targum, está em vários Midrashim, está no Talmud, no Zohar. Esta é a interpretação primitiva. Somente depois, não é? Somente depois, cadê? Aqui. Somente depois nós lemos que houve uma mudança na interpretação judaica, mas a interpretação original sempre foi no sentido de que o servo sofredor é o Mashiach. Por isso não se enganem e não se iludam. Ah, o rabino tal está dizendo que é o povo de Israel. Ah, o antimissionário. Vejam, esses rabinos, eles não creem em Yeshua. Por isso que eles estão deturpando a verdade. Eles estão ocultando. Não creiam nesses rabinos que estão distorcendo a verdade, nestes antimissionários. A verdade é Yeshua. Se alguém nega Yeshua, a verdade não reside nesta pessoa. Eu estou dizendo isso porque eu fico... Às vezes tem gente que diz, Tzadok, você poderia refutar o rabino tal? Eu não vou refutar rabino nenhum. Porque ou um rabino crê em Yeshua e ele é portador da verdade, existem vários rabinos que creem em Yeshua, ou o rabino rejeita Yeshua. Se ele rejeita Yeshua, ele está no engano. E se ele está no engano, para que eu vou ficar refutando o engano? A mentira ela não se sustenta. A mentira não precisa de refutação, porque a mentira é tão frágil como um castelo de areia que é derrubado pelas ondas do mar. Então, não creiam nesses rabinos, nesses antimissionários que estão confundindo. Nós já provamos exaustivamente a interpretação judaica nos 2 outros estudos, e eu repito, só citei fontes judaicas, não citei nada de cristianismo. A verdade é, o servo sofredor é o Mashiach, e a única pessoa na história da humanidade, quem cumpriu essa profecia, foi quem? Foi Yeshua HaMashiach, e os rabinos sabem disso. Eles sabem, e é por isso que eles ficam tentando refutar Isaías 53, porque Isaías 53 é uma pedra no sapato desses rabinos. E é por isso que essa é a pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Fontes judaicas antigas dizem que essa pedra é quem? É o Mashiach. E eu já fiz um outro estudo dizendo que estava previsto que o povo de Israel iria rejeitar o próprio Mashiach. Nem todos os judeus rejeitaram Yeshua. Todos os seus discípulos eram judeus. Nós lemos no livro de Atos, no primeiro momento, 5.000 judeus reconhecem Yeshua, depois mais 3.000 judeus. No livro de Atos nós vemos muitos judeus em muitas sinagogas, os judeus reconhecendo Yeshua. Até hoje há milhares, quiçá milhões de judeus que creem em Yeshua. Mas Israel coletivamente não o rejeitou. Repito,
milhões de judeus, eu creio, devem acreditar em Yeshua, mas muitos não creem. Mas até essa rejeição, ela foi prevista, pois Yeshua é a pedra que os construtores rejeitaram. Então eu faço votos para que você fuja de todo engano dos antimissionários e daqueles que não creem em Yeshua. E se você quer estudar com alguém, estude com um verdadeiro Talmid, um verdadeiro discípulo de Yeshua, pois ele sim trará a verdade para vocês. Que vocês tomem cuidado com os enganos e com as deturpações que tentam ocultar a verdade, mas a verdade ela não pode ser ocultada, porque a luz do Mashiach sempre há de brilhar. E eu faço agora um convite a você, rabino, antimissionário ou judeu que não crê em Yeshua. Tudo bem, você não crê, mas eu tenho certeza que se você orar a Hashem, se você se humilhar, se você jejuar, se você abdicar dos seus pecados, da sua vaidade, do seu orgulho, se você se despir de todos os seus pecados e se apresentar ao Eterno e falar: Eterno, eu quero a verdade. Yeshua é ou não é o Mashiach do povo de Israel? Se você clamar com sinceridade, com uma genuína kavaná em seu coração, perguntando ao Eterno se Yeshua é o Mashiach, eu tenho certeza absoluta que o Eterno irá revelar a verdade a você. Pois os sinceros nunca serão enganados. Porém, infelizmente, muitas pessoas estão com orgulho. A pessoa tem uma posição que está errada e a pessoa tem orgulho de dar o braço a torcer. A pessoa não quer reconhecer Yeshua, pois tem um status, tem um pedigree e talvez aceitando Yeshua essa pessoa vá passar por perseguições, por provações. Mas se você é uma pessoa sincera, clame ao Eterno que ele revelará a verdade. O Mashiach, nós lemos, o Mashiach sofreu, ele morreu, ele levou sobre si os pecados e os sofrimentos do povo de Israel. O Mashiach morreu nesta posição, ele morreu de braços abertos. E hoje ele está de braços abertos para recebê-lo. Faça techuvá, volte-se para o Mashiach, porque o Mashiach te ama muito. O Mashiach morreu por você. Quando ele estava naquela estaca de execução, ele fez tudo por você. Você, quer seja judeu ou gentio, renda-se, entregue-se ao amor irresistível do Mashiach. E esse amor é tão forte, é tão abundante, que ele vai transformar a sua vida e você conhecerá o que é uma plenitude espiritual. Muitas vezes as pessoas estão numa espiritualidade vazia ou em uma capa de espiritualidade, mas existe uma espiritualidade verdadeira, com amor, com alegria, com shalom, com uma luz interior brilhando em nossos corações, e essa luz somente quem dá é Yeshua HaMashiach, e ele está ansioso para liberar toda a bondade, toda a misericórdia do Eterno sobre a vida de todos vocês. Que o amor do Eterno possa resplandecer em seus corações. Chame Yeshua HaMashiach. Amém.